Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que tem como objetivo levar informação de qualidade sobre saúde básica até você, na sua casa, em todo o Brasil. Ao meu lado, mais uma vez, a mediação técnica me ajudando, o Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e médico assistente do ambulatório de atendimento ao colaborador do Hospital de Amor. E em todo o programa, você já sabe, um convidado para falar sobre um assunto da sua especialidade. O nosso convidado de hoje é o psicólogo William Taz, ele que é do Departamento de Recursos Humanos do Hospital de Amor. O assunto de hoje, maternidade e mercado de trabalho. Tornar-se mãe é uma aventura, ao mesmo tempo, alegre e desafiadora. Com as mudanças que surgem em todos os campos da vida, a mulher moderna enfrenta desafios em relação a ser mãe e a enfrentar as jornadas de trabalho dentro e fora de casa. Estudos europeus envolvendo 27 países e mais de 1.000 participantes evidenciaram que práticas de gestão utilizadas pelos empregadores visando incentivar a humanização e que permitam maior participação de pais e mães no período imediato à chegada dos filhos reduzem a percepção do estresse associado ao trabalho. Por outro lado, pesquisadores suecos avaliaram a rotina de quase 3.000 trabalhadores em jornada integral e identificaram que rotinas flexíveis de trabalho, como as de home office, recentemente adotadas em muitos casos durante a pandemia, favorecem maior rendimento, qualidade de vida e redução do estresse associado ao trabalho logo após o nascimento dos filhos. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, quase metade das mulheres que tiraram licença maternidade estão fora do mercado de trabalho. Eu gostaria de perguntar para vocês como que as empresas podem contribuir efetivamente no suporte para as mulheres. Sim, você falou dessa questão dos dados mostrarem que as mulheres não retornam para o mercado de trabalho. E existe esse estigma mesmo, né? Esse medo em que as mães têm, que no momento que eu descubro que eu estou grávida, eu vou perder o meu trabalho. Ou então, no momento que eu retornar da licença maternidade, eu vou ser dispensada do meu trabalho. Então, existe muito essa ansiedade em relação às mães, né? E a gente pode concordar, principalmente nós mulheres, é realmente um momento muito difícil. Pensar em ficar grávida, o momento da gravidez e esse pós, né? É uma coisa comum em muitas empresas perguntar se a mulher pretende engravidar, se a mulher tem filhos, se ela já está pensando em maternidade. Sim. Na verdade, é uma tendência também, existe sim esses dados, mas é uma tendência das empresas hoje olhar e investir mais no capital humano, né? E investir na diversidade dentro da instituição também. A mulher tem ganhado espaço e a mulher também tem a questão da gestação, que é muito importante, que deve ser levada em consideração. A gente tem outras questões de idosos, grupos raciais, enfim, outros grupos de diversidade que hoje são cada vez mais inseridos nas empresas. E a gente tem que ter esse olhar diferenciado para esses grupos, né? Então, a gente precisa, sim, oferecer e garantir o trabalho para essa mãe, né? Hoje, para nós, não é uma realidade essa questão de não retornar ao mercado de trabalho. Nós absorvemos, eu diria até todas as mães que retornam hoje desse mercado, dessa licença maternidade. Todas as mães que retornam, elas voltam a trabalhar conosco. E é um investimento, né? Porque a gente tem profissionais capacitados que já têm os nossos valores, os comportamentos que é importante para o hospital. E quando a gente acolhe esse colaborador de volta, na verdade é um investimento. E ele se sente acolhido, ele se sente seguro e amparado pela instituição. Hoje não é uma realidade nossa, mas a gente percebe que isso acontece sim em muitos lugares ainda no Brasil. Tem lugares que muitas vezes não contratam naquele período em que a mulher deseja ter bebê, por exemplo, né? Então, lá de 25 a 35 anos, às vezes existem alguns questionários e não vou contratar essa mulher porque ela pode ser futura gestante, né? Isso às vezes acontece também, mas existe uma outra realidade vindo por aí, onde tem até empresas que contratam a mãe que está gestante, né? Porque ela atende os requisitos da empresa, ela tem as potencialidades, as habilidades técnicas, os valores, e eu estou investindo naquela profissional. E ela desempenha super bem a sua atividade. William, você como psicólogo do setor de recursos humanos do hospital, como é que você vê isso? É correto que uma empresa faça esse tipo de pergunta para a mulher? Não, não é correto. A gente não pode ter essa discriminação no momento de fazer uma escolha do profissional. Todos os profissionais podem concorrer aos cargos. E o que vai ser realmente relevante é as habilidades técnicas e os valores desse profissional. Então, independente se está gestante ou não, de qual cultura, né, qual raça, enfim, escolha de crenças, religião, sabe, faixa etária, não, isso não é discriminado. Depende muito do posicionamento estratégico da empresa naquele momento. Então, se aquele profissional, ele atende as minhas necessidades estratégicas e que vai chegar no meu objetivo, eu não tenho por que não acolher esse profissional.
E agora a gente parte desse ponto empresa e vai para o ponto saúde. Dr. Marcelo, quais os impactos para a saúde física, para a saúde mental da mulher quando não existe uma cultura organizacional estruturada, quando não existe uma estrutura correta de trabalho que dê suporte a essa mulher? Medo é a principal questão, né? E a gente já tem discutido aqui em outros programas a importância que o medo tem na saúde psicológica, né? O impacto que o medo vai gerar no adoecimento psíquico ao longo do tempo. Então, se a mulher está se preparando ali, ela descobriu que está gestante, ela não estava nem planejando, mas descobriu. E aí ela exerce uma função de algo muito operacional. Então, ela é uma auxiliar de hotelaria, ela trabalha na Copa. Isso vai gerar, ao longo do desenvolvimento da gestação, repercussões na qualidade do trabalho dela. Não no sentido de que o trabalho não vai ser realizado ou desempenhado da mesma maneira, mas no sentido de que ela vai ter limitações físicas. Então, se ela precisar baixar, levantar, carregar um peso, isso vai precisar ser adaptado, né? Ela está exposta a um risco. E aí vem o medo. Será que quando eu me afastar, se eu pedir licença maternidade, isso vai me tirar do mercado? Esse medo vai gerar, inclusive, alguma percepção de sintomas diferente durante a gestação. Então, se eu tenho um sangramento, se eu, por exemplo, começo a ter muita náusea, isso vai gerar um estresse maior. Eu percebo mais o sintoma, eu lido com ele de uma maneira muito diferente de se eu sinto que eu estou protegida, que eu posso, por exemplo, estar no meu ambiente de trabalho e me sentir seguro. Que se por acaso eu tiver alguma complicação, começar a passar mal, ter náusea, vômito, se eu tiver uma perda de líquido ou um sangramento ali, eu vou conseguir ter assistência e tá tudo bem. Eu não preciso esconder isso ou tolerar uma dor para não sair do meu posto de trabalho. Se eu entendo que a empresa é parceira e que eu estou aqui para poder dar o melhor de mim, o meu máximo, que a empresa vai estar junto, isso faz toda a diferença. Inclusive na hora que você vai orientar a mãe no consultório, né? Fica muito mais fácil você trazer para ela algumas discussões e dar para ela poder de escolha quando ela sabe que ela vai ter retaguarda para poder escolher o que ela quer. E isso, inclusive, pode afetar a saúde do bebê? Com certeza. Porque, por exemplo, imagina que você está tendo uma intercorrência ali naquele momento, está tendo uma dor, um sangramento, algo assim, e não fala por medo, né? Então, às vezes você tem o tempo para poder agir, o tempo clínico ali, e está perdendo esse tempo porque a pessoa não se sente confortável para poder falar sobre aquilo, né? Tem vergonha. Então, às vezes nem descobriu que está grávida. Vai descobrir porque teve uma intercorrência como um sangramento ali no primeiro trimestre. Muitas mulheres descobrem assim. Tem uma dor e aí vai ver o que é essa dor, descobre uma gestação. E a maternidade, ela é um tema importante quando a gente fala em medicina ocupacional, quando a gente fala em medicina do trabalho? Com certeza. É um tópico todo especial, porque você tem inclusive uma legislação direcionada para isso, né? Tanto para o período de pré-natal, que é o período antes do nascimento, e o período pós-natal ali, que é quando a mulher vai ser reabsorvida. Você tem leis e direitos que são específicos para essas fases da vida. Uhum. É importante que a empresa acompanhe também a gestação dessa mulher? Com certeza, em todas as suas fases, né? A gente tem o recurso da medicina do trabalho que acompanha de perto essa gestante, mas os recursos humanos também está sempre de olho para oferecer o suporte, as adequações necessárias durante esse período de gestação. É muito importante a mãe ter esse espaço para se expressar, né? Às vezes numa cultura organizacional onde eu tenho muito reprimido, às vezes eu não vou falar de um problema que eu tenho e eu não vou identificar, né? Uma gestação, por exemplo, pode colocar em risco a vida do bebê. Então, o ambiente da instituição tem que ser acolhedor. A pessoa tem que se sentir à vontade para expressar quem ela é, né? E se eu estou passando por gestação, eu tenho que ter um espaço de comunicação. O meu líder tem que ser empático comigo, ele tem que me acolher e eu tenho que ter um profissional à disposição ali se caso houver alguma urgência. Para as mulheres, de maneira geral, quando a gente fala em maternidade, esse momento representa uma outra jornada na vida da mulher. Para as mulheres que trabalham, de repente, ele representa uma tripla jornada, uma terceira jornada. Como é que vocês veem isso? A curto, a médio e também a longo prazo, sobre essas várias jornadas que a mulher precisa enfrentar ao longo da vida, incluindo nelas a maternidade. Sim. A gente costuma falar que a mulher é o teto de vidro, né? Que é onde a mulher acaba tendo essa vulnerabilidade no sentido de que é cultural, né? Essa questão do homem ir trabalhar, a mulher cuidar da casa, né?
Isso ainda acaba sendo muito forte no dia a dia, né? E aí a mulher, ela hoje passa a ter papel atuante no mercado de trabalho porque a renda do marido já não compõe mais, não ajuda mais nos gastos, nas necessidades que hoje o casal tem. A mulher vai para o mercado de trabalho. E hoje o mercado de trabalho cobra a educação continuada, essa mulher vai para a formação da faculdade dela também. Ela vai buscar conhecimento e educação continuada. E aí onde ela começa a se ver em jornadas triplas, quádruplas, né? Porque ela tem que cuidar da gestação, do bebê, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, às vezes tem gestante que cuida até da mãe que é adoecida, a avó também. Então assim, eu acho que passa de 3 jornadas em alguns momentos e isso tem a questão do desgaste físico que pode afetar também na saúde do bebê também. Eu vou perguntar agora para o Dr. Marcelo, como é que você vê dessa parte médica? Os impactos provocados na saúde da mulher com tantas jornadas, com tanto acúmulo de atribuições? A gente tem alguns adoecimentos que são ocupacionais e que estão vinculados a determinadas funções, mas a gente tem principalmente a questão da estafa, né? Então, se eu tenho que me inserir no mercado de trabalho e eu preciso que aquilo gere um rendimento e eu me preocupo que eu também tenho que estudar para poder me qualificar e ainda tenho que limpar a casa, cozinhar, cuidar das crianças, tudo isso vai gerando outros adoecimentos, né? Extra a parte de saúde da mulher de modo específico, tradicionalmente falando, né? A gente fica mais vulnerável a ter problemas cardíacos, a diabetes, a hipertensão, em decorrência desse tipo de estresse e do hábito de vida que a gente desenvolve a partir dali, né? Porque aí eu não consigo cuidar melhor da minha alimentação, em que momento eu vou fazer atividade física, em que momento eu vou ter simplesmente o tempo de fazer nada e descansar, né? Tudo isso entra na conta da minha saúde e da minha qualidade de vida. Esse é o Hora da Saúde, nós estamos falando sobre maternidade e mercado de trabalho. Eu continuo com a mediação do Dr. Marcelo Gobo Júnior e também com a participação do nosso convidado de hoje, o psicólogo William Taz. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, por que discutir maternidade e mercado de trabalho também no núcleo familiar? A gente já volta.